Fotovoltaica. Então vai. Fotovoltaica. Vamos entender tudo sobre energia fotovoltaica hoje. Vem cá, você já parou para pensar que na sua casa, com o telhadinho que você tem na sua casa, você pode produzir energia para vocêzinho, para carregar o seu celular, mas também pode mandar energia para a sua cidade inteira? Tá certo? Dessorte. É o seguinte, mais um Sexta Assim convida. Dessa vez convida quem? Matheus. De sorte, acertei dessa vez. O Matheus é dono da Smartly, energia sustentável. E basicamente vocês trabalham com energia fotovoltaica, certo? Isso mesmo. Mas também a gente faz alguns estudos na área de eficiência energética de forma geral. Como um todo. Isso. Legal. Projeta, instala, fornece os equipamentos. Também a parte de aprovação na concessionária, aí a gente também vai falar sobre essa parte é importante. Mas vamos lá, vamos começar esclarecendo para a galera. Qual que é a diferença entre a energia fotovoltaica e a energia solar, a placa solar? Onde que está, o que cabe aonde, como que funciona? A energia solar, de forma geral, é a energia que vem do sol. Certo. E a gente tem a energia térmica, que é o que se utiliza no aquecimento solar, que vai aquecer a água para você tomar banho, para aquecer a piscina. É a energia térmica do sol. A energia fotovoltaica, ela usa a energia da luz do sol, dos fótons. Então é a conversão da luz do sol em energia elétrica. E energia elétrica de fato, para ligar, por exemplo, carregar o seu celular. Exatamente, qualquer coisa. Então não é só a energia que aquece a água, não é só a luz que aquece a água, isso vai ser a placa solar apenas. Que é o que a gente tem bastante difundido quando se fala em piscina aquecida, esse tipo de coisa, é com esse sisteminha que vai só aquecer a água. Se você olhar as duas placas, assim, os dois sistemas instalados de longe, assim, eles vão ficar bem parecidos, vão ser bem parecidos. Mas a essência deles é totalmente diferente. No aquecimento solar você tem alguns canos dentro, e o cano que passa que liga no seu chuveiro, tem um fluxo de água. A fotovoltaica, você tem fios conectando uma placa com outra, e aí você vai conectar no seu sistema elétrico da sua casa, no seu quadro geral, essas coisas. É o que vai gerar realmente energia. Isso. Então, Alice, coloca aqui pra gente, por favor, duas fotinhos, assim, uma com aquecimento de água e uma com a placa realmente fotovoltaica que gera energia para dentro da sua casa do sol. Solzinho mesmo que traz energia. Uma solução nova, assim, muito nova hoje? Ou existe há um tempo, é mais novo no Brasil? Como que tá essa... Isso é uma pergunta bem interessante, porque o Brasil é como se ele estivesse fora de sincronismo, assim, em relação aos outros países. Não, jura? Menino, que babado! A energia fotovoltaica, ela já existe há mais de 30 anos, até no Brasil, mesmo no Brasil. É um sistema que é uma plaquinha ou outra que você vê numa zona rural, onde não tem energia elétrica. Aí tem uma plaquinha, duas plaquinhas com um sistema de bateria para alimentar umas lâmpadas. Entendi. Para, assim, trazer energia elétrica mesmo para a pessoa, onde não tem disponível. O grande avanço que teve a energia solar aqui no Brasil, que agora fala energia solar, eu falo só da fotovoltaica, tá, gente? Esquece o negócio de aquecimento de água, a gente já passou por isso. Foi em abril de 2012, com a resolução da ANEEL 482, autorizou e obrigou as concessionárias a aceitarem que sistemas fotovoltaicos fossem conectados em paralelo com a rede. Quer dizer que você tem a concessionária e você tem o seu sistema fotovoltaico, os dois alimentando um quadro elétrico da sua casa. Vai gerar um crédito de energia para você. Porque você passa a ser um produtor de energia elétrica. Exato. Isso é muito legal, gente. Por isso que a gente chama de geração distribuída. Entendi. Você tem a centralizada, que são as grandes usinas, e a distribuída. Ah, legal, entendi. E aí, o Brasil inteiro pode? O Brasil inteiro. Porque tem sol no Brasil inteiro? Com a resolução da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, todas as concessionárias do Brasil têm que autorizar esses geradores a se conectar. Claro que tem regiões que vale mais a pena, tem regiões que vale menos a pena, por causa tanto da radiação solar quanto do preço da energia. A radiação solar, quando você fala isso, se tem muito ou se tem pouca luz mesmo do sol? Isso, aqui em Brasília, você tem uma radiação muito forte. E já no sul do país, você tem uma radiação um pouco menos Tanto por conta forte. da latitude, como porque lá chove mais?
Ou Isso. não tem a ver? Sim. Tem a ver. Porque em Brasília tem 6 meses sem chuva. Então isso faz muita diferença para a produção da energia. Isso. Quanto mais perto do Equador, maior vai ser a radiação do Sol, porque ele vai estar mais perpendicular à superfície da Terra. Quanto mais baixa tiver essa latitude, melhor, quanto maior for a latitude, ou seja, mais perto do polo tá, menor vai ser essa radiação, porque ela vai estar mais distante do Sol. Isso mesmo. 10 para mim na isso, física da escola. Nerd. Para isso por aqui, né? A lição está cumprida. Para implementar esse sistema, a ANEEL autorizou, mas é necessário que você faça todo um trâmite na concessionária de energia. Faço ideia. Uhum. Aprova o projeto. Porque tem você várias passa a ser etapas. um produtor de energia, você tem que estar cadastrado no Sistema Nacional de Energia, de produção de energia. Isso, tem várias questões que têm que ser seguidas, né? Uhum. E aí, a última etapa desse processo é a concessionária trocar o seu medidor para um medidor que mede, igual ao normal, que mede o consumo, mas ele também vai medir a injeção. A produção, claro. Uhum. Isso. Então, o que vai puxar da rede e o que vai... Porque não necessariamente a pessoa pode, por exemplo, colocar todas as placas lá e consumir, gastar toda a energia que ela consome e ainda consumir mais energia da rede. Certo? Pode. Se for uma pessoa que consome muita energia, uma família, uma casa que consome muita energia, ela só está amenizando ali o custo da conta de luz dela. Isso. Ou pode ser o contrário, a pessoa produz muito mais do que consome e injeta muito mais e fica com crédito. Isso. Provavelmente sempre vai ter essa troca de créditos, porque de dia você não está em casa e está gerando mais do que consome. À noite você chega, vai, faz uma comida, toma banho, está gastando e não está gerando porque não tem sol. E aí no final do mês, a concessionária vai te emitir uma conta, falar, você consumiu 1.000 e injetou 800, você vai pagar só 200. Entendi. A questão das baterias, de ter baterias, isso não tem mais necessidade. Porque em todos os locais é possível fazer essa integração com o sistema de distribuição. Isso. Não tem mais que ter que Você não tem bateria em casa. necessidade. É assim, o sistema fotovoltaico, quando acaba a energia da concessionária, ele é obrigado a se desligar. Você fala, meu Deus, isso é absurdo, estou gerando energia, tem sol, tudo. Então assim, não é que a gente é atrasado, no mundo inteiro é assim. Tá. Por quê? Imagina que você é o cara da concessionária de energia, vai fazer manutenção ali na rede. Aí você vai lá, sobe, aí abre ali as canelas ali, desconecta, e aí você acha que a rua inteira está sem energia. E você vai mexer lá, tal. Pode causar um assassinato, estou entendendo agora. Exatamente. E aí quando nós engenheiros que assinamos o projeto, aprovamos, a gente assina um documento falando que a gente pode ser responsabilizado. Se não for interrompido junto com a interrupção do fornecimento da concessionária. Isso, exatamente. Entendi. Em outros, sentido. em outros países já estão se popularizando uns sistemas que a gente chama de híbrido, que é um sistema que usa bateria. Enquanto está desligado, você carrega a bateria. É isso? Isso, exatamente. Entendi. Para você não ficar gastando. Porque a produção está acontecendo. Você precisou cessar lá, interromper a produção de energia. Aquela energia simplesmente vai ser dissipada. Então é só guardar isso numa bateria. Isso. Para usar depois. Isso. Quando volta à rede, desconecta da bateria e volta a gerar para a rede. Entendi. Mas no Brasil quase não existe esses sistemas. É muito difícil, assim, a questão de fornecedor. E aí tem algumas necessidades as normas assim que a gente ainda não conseguiu adotar aqui. Entendi. Numa casa, o que a gente precisa pensar para ter um sistema de energia, de produção energética dentro da sua casa? Existe até um tipo de tecnologia que chama BIPV, que é a integração da energia fotovoltaica com a arquitetura. Ou seja, nas janelas. Nas janelas também. É bem difícil assim ainda você fazer isso, mas com um pouco de criatividade dá. A gente tem menos opções de equipamentos. Tá. Mas a gente tem placa que ela é só de vidro, não tem moldura. Lá na nossa empresa tem um estacionamento que é coberto só de placa solar, a cobertura dos carros é só... cobertura para os carros. Só placa solar. Que legal. Outra diferença também, para se integrar na arquitetura, é que no Brasil nossa latitude, igual você falou, é baixa em relação a outros países. Assim. Certo. Tipo, aqui a gente está em 15 graus. Então, para você botar na janela,
o sol, no verão, por exemplo, ele vai estar a pino. Aham, Então você vai ter entendi. muitas perdas. E aí lá na Europa, por exemplo, que a gente tem uma latitude mais alta, portanto o sol está mais inclinado, a gente consegue que isso funcione melhor numa janela, por exemplo. Isso. Entendi. Aqui faz mais sentido que a gente use realmente no telhado por conta disso. Isso. E aí pode ser a plaquinha, mas pode ser também uma estrutura tipo... Dá para colocar em pergolado, né? Pergolado é maravilha. Normalmente quando vocês fazem as previsões é em função da quantidade de cômodos, né? Para dimensionar, quando a casa ou quando o imóvel, né, comércio, indústria, quando já é existente, a gente usa a conta de energia. Porque a gente tem a Claro. variação, tem um mês que a família sempre tira férias, então a gente usa a média do consumo. Entendi. E a geração também varia. Então você tem um mês que você gera mais, porque chove menos e tudo mais. Tá. Então a gente faz algumas simulações para ver como é que vai estar o sol, tal, quanto que vai gerar. E aí vê a média dessa geração no ano e a média do consumo. Entendi. Por que a gente pode fazer isso? Porque a gente tem os créditos. Se eu gero mais em um mês e não gastei, o crédito fica para o mês que vem. Entendi. E esse crédito dura até 60 meses. A chance de ter sempre mais crédito do que consumo é muito pequena por causa da noite, né? A pessoa vai Não, normalmente... você pode gerar mais. Pode? A gente dimensiona para ficar ali no... Entendi. Por Na isso a média. importância do dimensionamento correto, porque você não vai receber Você dinheiro, não vai receber. No você Brasil, só vai receber crédito. a gente já esperava, né? No Brasil a gente não vai receber dinheiro. Tá. Tem como você gerar na sua casa usar o crédito em outro imóvel, colocando a conta no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ. Entendi. Então posso ter uma Então empresa... eu posso gerar lá em casa e matar aqui na conta do escritório. Pode. Colocando as duas contas no seu nome ou no nome da empresa. Legal, legal. Tá, eu tinha te perguntado uma coisa e atropelamos. Estamos fazendo o projeto de uma casa. E aí a gente quer ter noção da área que a gente tem que disponibilizar de telhado para colocar as placas solares, entendeu? Então como que a gente pode ter uma noção nesse sentido? Por exemplo, vamos supor que a casa vai ter um consumo aí de uns R$500 de energia por mês. O que eu preciso pensar? Não que o cálculo eu sei que ele precisa acontecer, mas só para a gente saber assim, se eu vou ter espaço no telhado, se eu posso mexer no desenho arquitetônico para poder privilegiar a placa, entendeu? Tem como a gente pensar assim? Essa é uma conta que não é muito simples, assim, porque você tem a variação em relação à tarifa em cada estado, né? Falando de forma geral no Brasil, a geração de energia naquele local, como que está a orientação das placas, tudo. Vamos até falar sobre isso. Qual que é a orientação ideal que a gente tem que pensar sempre? Assim, as placas têm que estar o máximo possível orientadas ao sol, certo? Isso significa o quê aqui no Brasil? Muita gente acha que é pro poente, porque é o sol que mais incomoda, assim, né? A receita sol quente. Não, o ideal é pro norte, sempre pro norte, porque a gente está ao sul do Equador. Então o sol tende a passar no Equador, a gente vira as placas pro norte. A inclinação ideal é a inclinação da sua latitude. Então a gente está aqui 15 graus. 15 graus na placa. Isso, pro norte. Se tiver mais lá em Recife, diminui deixa ela mais deitadinha. Se estiver lá no Rio Grande do Sul, aumenta a inclinação da placa. Né? Entre os solstícios de verão e inverno, você tem todos os vai dias ter ali. as diferenças da então, angulação ali. Na média vai dar os 15 graus. A placa não vai ficar mexendo, então a gente vai na média. Isso. Claro. Qual que é o tamanho de uma placa assim grande? Porque é isso que eu quero ter noção, entendeu? O que é uma placa grande? É 1 por 1? 2 por 2? 1 por 35? Por exemplo, R$500 de conta de energia aqui em Brasília. Pode falar, pode terminar a sua conta. Você vai precisar de umas 20 placas e um modelo assim padrão para esse tipo de telhado é uma placa de 1 metro por 1,64. Você vai precisar de 20 placas dessas. São 33. Olha aí, tá vendo? É importante. metros É uma quantidade grande que a gente tem que pensar em termos de cobertura, né? É. Então, em torno de 35 metros quadrados. Isso. Para uma conta de R$500. Tá. Porque é isso, né? A gente às vezes não tem essa superfície na laje, por exemplo. Se a gente, dependendo da situação que a gente está. Então a gente tem que avaliar isso direitinho. E dá então para jogar para o quintal, por exemplo. Coloca lá no pergolado para tentar alcançar os 35 metros quadrados que a gente não conseguiu na casa, por exemplo. Dá. Garagem. Sim, claro. Dá para fazer muita coisa. Desde que a gente tenha bastante sol
Bastante incidência solar naquelas perfis. Evitar locais que tenham sombra, né, de árvore. Porque uma coisa interessante é que como a energia fotovoltaica ela capta a radiação do sol, ela sofre muito mais, assim, a performance dela sofre muito mais com sombras do que o aquecimento solar. Então, Claro, porque o aquecimento solar é calor, né? Então não necessariamente precisa estar radiando ali em cima, só de estar quente. E aquilo do Muito perpendicular interessante. também. Se o sol tá batendo assim e tá aquecendo, tá beleza. Tá beleza, pro aquecimento. entendi. Já para fotovoltaico, se estiver muito inclinado demais, ele não vai produzir energia como poderia. O ideal, a inclinação ideal é 15 graus, mas Pra gente, em Brasília. pra gente em Brasília. Mas normalmente, se o telhado tem uma face virada para o norte e cabem as placas, a gente utiliza a própria inclinação do telhado. Que for, dependendo da telha, a gente vai ter aí diversos tipos de inclinação. E aí, se for, por exemplo, a telha colonial americana comum, vai ser 30 graus. Então, ou seja, o dobro do que seria o ideal, mas mesmo assim ainda é uma boa... A perda é bem pouco, assim, considerando que esteja para o norte, é tranquilo. E é interessante também falar em telhado, porque para cada tipo de telhado, a gente tem um tipo de fixação. A inovação na energia fotovoltaica é o fato de você não utilizar a bateria. E, por exemplo, uma placa fotovoltaica, a maior parte dos fornecedores dá uma garantia de 25 anos de geração de energia. Tá. Ele garante que daqui 25 anos ela vai estar produzindo pelo menos 80% da energia nominal que produz Que ela hoje. produz no primeiro momento. E a bateria, assim, é o que a gente tem. A bateria, ela dura 2 anos, É que nem 3 celular. no máximo. Daqui a pouco começa... A bateria é até próxima, é até uma bateria parecida com a de carro, só que ela é estacionária. Mas a vida útil da bateria é 2 anos, 3 se você não usar, Entendi. 4 estourando. E aí você retirando esse gargalo, esse equipamento que dura menos, claquete. E aí a questão da estrutura é como você tem um equipamento que dura muito tempo, você não pode simplesmente colocar uma coisa de ferro normal. Então, cada tipo de telhado, seja colonial ou telha sanduíche, tem um tipo de fixação e é feito pelo menos com aço galvanizado. E muitas vezes com alumínio e aço inox. Porque senão vai ficar enferrujando lá e aí vai estragar a placa. Exatamente. Que é um negócio caro que vai durar muito, muito tempo. E é justamente porque vai durar muito tempo que vale a pena fazer a implementação, porque ele vai se pagar ao longo dos anos. Ou seja, você vai reduzir sua conta de luz tanto a ponto que o valor que você vai empregar para instalar o sistema vai se pagar. O payback para um sistema residencial fica em torno de entre 4 a 7 anos. Depende do tamanho do sistema. Sistemas muito pequenos, assim, com a conta abaixo de R$300, não compensa tanto. Tá. Mas a partir então daí... tem que ser casas maiores, então são contas de luz maiores para poder fazer valer a pena o investimento. Um condomínio em prédio pode usar esse tipo de sistema? Pode. Condomínio é muito interessante, porque assim, você colocar em cada apartamento é inviável, é praticamente inviável. Mas com a resolução 687 da ANEEL, possibilitou fazer o seguinte: instalar um sistema para o condomínio. Esse sistema vai abater de todo o consumo da área comum e o que sobra de crédito, a concessionária vai ratear entre os condôminos. Então você tem um ganho de escala enorme, fazendo um sistema só para o condomínio inteiro. E porque também vai ter um baita de um telhadão. Quer dizer, se bem que aqui em Brasília os prédios são longilíneos, né? Mas de qualquer forma a gente tem a área suficiente lá em cima para colocar as placas e isso pode significar uma economia para todo o condomínio. Para todo mundo. Na área comum e nos apartamentos. E nos apartamentos também. Você falou agorinha, questão de dimensionar em relação a cômodos. Mas é tão engraçado essa questão de arquitetura, de projeto, que a gente se baseia muito mais na própria experiência, na nossa base de dados de contas de energia, no padrão de consumo do cliente, do que no número de cômodos. Porque a gente tem gente... Que varia demais. 4 cômodos que gasta R$200, R$100. E tem gente que 4 cômodos gasta, sei lá, R$2.000, R$3.000 na casa. Varia com iluminação, número de bombas que tem, ar-condicionado. Aí o cara fica o dia inteiro em casa, usando todos os ar-condicionados ligados do apartamento, da casa. Isso muda muito. E realmente, às vezes, pode acontecer, como você viu, uma conta de R$500, 33, 35 metros quadrados de telhado.
Às vezes a casa tem uma conta de R$ 3.000 e não vai ter o telhado suficiente para fazer a o economia sistema, total. Entendi. Seria só realmente para bater. Aí a pessoa tem que pensar isso, né? Fazer uma previsão de quanto que ela gastaria ao longo dos 20 anos lá, dos próximos... 7, né? Mas que já é o retorno. De certa forma é proporcional, né? Vamos supor, você gasta R$ 1.000 na conta da sua casa, que é bastante, mas... Gente, isso pra mim é tão surreal, que a minha conta de luz é tipo 65. Eu fico chocada com esses números. Vamos lá. Você vai mudar isso, minha filha, porque agora você mudou de lugar. A sua conta de luz vai mudar de preço, viu? Mês que vem conta pra nós aí. Agora, se você gasta R$ 3.000 e só dá para instalar o equivalente de economia de 1.000, você vai gastar os mesmos X e vai economizar R$ 1.000, tudo bem. Você não vai conseguir economizar, a porcentagem da economia vai ser menor, mas tem que se lembrar que aquele dinheiro ali não está saindo do seu bolso, pelo menos isso. Exatamente. Né? Quer dizer, mas aí tem que fazer também a equivalência com o investimento, porque não é uma coisa super barata, né? Não é barato. Tem um negócio importante também que eu não falei. Você fala, pô, mas eu vou zerar minha conta, não vou pagar nada, nunca mais. Não. Vamos supor que você tem um imóvel vazio. Você vai pagar aquela tarifa mínima, né? 100 kWh, se for trifásico. Vai dar em torno de R$60 aqui no Brasil. Essa tarifa se mantém. Independente. Sempre. Então esse é um outro motivo da gente não gerar mais do que consome. A gente tenta gerar ali para... Ou seja, tem que fazer, mais uma vez, tem que planejar muito bem para não ficar também gerando mais energia do que precisa, porque vai ter que pagar uma tarifa mínima de qualquer jeito. E é outro motivo de eu não achar assim tão viável financeiramente você colocar o sistema para um consumo muito baixo, porque tem aquela tarifazinha que você vai continuar pagando. Se o valor então é baixinho, lá você paga R$70 de conta, não vai compensar, porque os R$60 você vai ter que pagar de qualquer jeito. Isso. Entendido. A gente fez um estudo dos últimos 10 anos, se não me engano. O reajuste foi mais alto do que a inflação, sempre. Então, é um investimento que acompanha a inflação, pelo menos. Entendi. E é um negócio que se fosse mais difundido, a gente tem simplesmente o país inteiro podia produzir energia. A gente não precisava ficar fazendo hidrelétricas imensas, porque se a gente tivesse um sistema de mais difundido. Por isso que a conta não fecha, porque a gente está precisando de queimar diesel para fazer energia, sendo que a gente tem tanto sol no Brasil. E aí você me perguntou como é que estão os outros países. A gente entrou nesse jogo em 2012. Em 2012 a Alemanha já tinha instalado tanto esse sistema, gerava tanta energia solar, que ela já estava em decadência essa indústria lá, porque já não tinha nem onde botar mais. A Alemanha tem muito sol? Não. Não tem. Neva. Tem muito menos... Como é? A melhor insolação na Alemanha é 50% pior do que a pior do Brasil. A melhor insolação na Alemanha é 50% pior do que a pior insolação no Brasil. E eles lá produzindo assim, no rodo. Só isso que eu quero dizer. Hoje em dia, as pessoas que você atende, você sentiu muita diferença já de 2012 para cá? Sim. Hoje a gente tem mais de 50 projetos. A gente começou a trabalhar com isso no final de 2013. E ninguém nem sabia. Nem ideia. Se a gente está aqui agora tentando elucidar as ideias, imagina em 2013. O pessoal achava que eu estava de brincadeira, assim, que eu era um professor pardal e tinha inventado um negócio, assim, que surreal. Mas aí hoje as pessoas já sabem, teve diversas notícias na televisão e está crescendo muito rápido, assim. Claro que, assim, uma das minhas preocupações em relação ao setor é o pessoal instalar de qualquer jeito, entendeu? Aquela coisa... Porque aí cai a qualidade, vai cair a produção, vai cair a durabilidade das peças e tudo. Isso. É um sistema que tem que ter muita seriedade, assim, muito cuidado, porque você está mexendo com energia elétrica. Um sistema desse de R$500 são quase 6 kW de potência, 6.000 watts de energia. Então, assim... Pode pegar fogo. Assim, se for instalado de qualquer forma, pode... Porque tem um potencial energético... Isso. Bananas. Claro. E o telhado também, você está ali mexendo com o telhado, com estrutura de telhado.
Entendi. Tem que usar o tipo de suporte certo para não ter infiltração. Tem, Tem assim, uma série de coisas, tem que fazer o negócio isso, direito. Trabalho Uma de empresa altura. séria. Trabalho de altura. Isso é muito sério, porque quando você contrata uma empresa, né, como a minha, para instalar na sua casa, o funcionário vai estar lá fazendo um trabalho em altura no seu telhado. Se acontecer qualquer coisa, você vai ser responsabilizado também. Então, assim, é importante que tenha certificação de NR35, NR10. Fazer isso. tudo sério, direito e smartly. Ficou muito bom. Matheus responde super rápido no Instagram. A gente conversou no Instagram primeiro. Então você pode mandar uma mensagenzinha pra ele. Todas as redes sociais vão estar aqui embaixo, assim como as nossas. Você não segue ainda? Então segue. Segue Smartly Energia Sustentável. E o Estúdio Impacto também, um escritório de arquitetura ótimo. Por hoje é só e até a próxima. Tchau!